Olá, então vamos para a nossa segunda aula de representação de equações químicas. Nessa aula, a gente vai ver leis ponderais. Então, vamos lá, são duas leis ponderais, tá? Que a gente vai estudar. E a primeira é a lei de conservação das massas, de Lavoisier, que é esse primeiro carinha aí, que está à sua esquerda. E a segunda é de proporções definidas, que é o carinha que está à sua direita, tá? Então, vamos ver o que eles falaram para a gente. Primeiro, Lavoisier. Ela vai ter uma frase muito famosa, não sei se vocês já ouviram, que é a seguinte frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E essa frase tem aplicações para várias coisas, né? E para a química, qual foi a. O que a gente pode tirar dessa frase? Qual foi a conclusão que ela trouxe? Ela trouxe o seguinte, que em reações químicas, toda a minha massa dos meus reagentes, ela é convertida em massa dos meus produtos, ou seja, eu tenho aqui dois reagentes, né? Igual eu coloquei aí embaixo, que é o H mais o Cl. Esses reagentes têm uma massa X, né? Uma massa determinada, que no caso, somando as duas, dá 36 gramas. O meu produto, ele tem uma outra massa X também, que é a massa do meu produto. Se fossem dois produtos, eu ia somar a massa dos dois, tá? Qual é essa massa? É 36 gramas também. Então, vocês olhem e reparem, a massa dos meus reagentes é igual à massa do meu produto. Então, é aquilo que a Lavoisier disse, a massa dos meus reagentes, ela não desapareceu. Se eu tenho 36 aqui, eles reagiram e formaram 36 gramas. Eles só trocaram, né, a interação que tem entre eles para formar uma outra coisa. Mas a massa não saiu dali, sabe? E também não chegou a massa do nada. Porque eu tenho 36 e tenho 36. Se eu tivesse 36 formando 40, tem uma coisa muito errada aí. Tem algum interferente, alguma coisa assim. E se a massa diminuiu, sei lá, ela saiu, né? Ela se transformou, mas dentro de um sistema fechado, essa massa não pode mudar. Aqui tem que ser igual aqui, tá bom? É bem simples, né, gente? É só isso. A massa dos meus reagentes tem que ser sempre, sempre, sempre igual a massa dos meus produtos, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Um exercício. Se vocês quiserem pausar o vídeo, tá? E tentar resolver, fiquem à vontade, eu vou continuar aqui, tá bom? Então, o que esse exercício aí, ele fala pra gente? Fala assim, ó, eu tenho 3 gramas de hidrogênio. Esses 3 gramas de hidrogênio vai reagir completamente, tá bom? Muito importante, frisei essa palavra aí, porque vai reagir completamente, ou seja, todos os meus 3 gramas vai se transformar em outra coisa, tá? Nada vai ser perdido, nada vai ser evaporado. Ali pode considerar que está no sistema fechado, tá? Então, os 3 gramas não vai desaparecer do nada. Que reage completamente com 105 gramas de cloro, ou seja, eu tenho 3 gramas aqui de hidrogênio, eu tenho 105 gramas aqui de cloro. Esses vão reagir e vão formar alguma coisa, né? E, no caso, essa coisa, eu gosto do clorídrico, né, HCl, e tá falando aí, qual é a massa do meu HCl? Eu só tenho a massa dos meus produtos, eu quero a massa do meu produto, né? Do HCl. Como que eu faço isso? Usando Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, se eu tenho aqui, no caso, somando, né, 3 gramas mais 105, eu vou ter, no caso, vou ter 108 gramas, né? Se eu tenho 108 gramas aqui, aqui do outro lado eu tenho que ter quanto? 108 gramas. Se eu só tenho um produto, que no caso é o HCl, qual que vai ser a massa do HCl? 108 gramas, tá bom? Bem simples, né? Então, vamos para a nossa segunda lei, que é a lei de proporções definidas de Proust. E lei de proporções definidas, ou seja, eu tenho, na minha reação química, eu vou ter certas proporções entre um reagente e outro reagente, ou entre um reagente e um produto, ou entre dois produtos, ou entre dois reagentes, tá? Eu vou ter toda a minha equação, a minha reação química, ela vai estar nas proporções corretas, né? Nas proporções certas. Então, se a minha reação eu tenho um mol de, sei lá, do meu reagente 1 e 2 mols do meu reagente 2, eu não vou poder, se eu tiver lá do reagente 2, se eu tiver só um mol, eu não vou usar todo o meu mol aqui do meu reagente 1, porque é sempre de 1 para 2, tá bom? Vamos ver, entender isso num problema mais prático. Eu tenho aqui a equação de formação de água, tá? Eu tenho lá 2 mols de hidrogênio, né? 2H aí,
que está em verde, e eu tenho 1 mol, quando não tem nada escrito é porque é 1, tá, gente? Mas vocês vão ver isso na próxima aula. Direitinho não vou me deter muito a isso. Então tá, eu tenho 2 mol de H, 1 mol de oxigênio, formando 1 mol de água, beleza? Então, eu quero saber qual é a proporção, né? Qual é a relação que eu tenho entre os meus dois reagentes. No caso, é o hidrogênio e o oxigênio, tá? Nos produtos, tá, gente? Então, eu coloquei aí embaixo, né? Tá a massa do hidrogênio e a massa do oxigênio aqui. Em cima, hidrogênio, embaixo, oxigênio, né? E eu tenho lá de hidrogênio, qual é a massa? Eu tenho 1 grama por mol, só que multiplicado por 2, porque são 2 mols, né? Embaixo eu tenho 16 gramas por mol, multiplicado por 1, que é ele mesmo, né? Então, aí do lado eu coloquei esses valores absolutos, eu tirei o mol, e eu tenho 2 gramas em cima, né? E 16 gramas embaixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada 2 gramas de hidrogênio, né? Eu vou precisar de 16 gramas de oxigênio, tá? Eu dividi isso daí para a gente achar uma proporção mais correta, né? Mais simples, então eu cheguei na proporção de 1 para 8. Ou seja, novamente, se eu tenho lá um mol de hidrogênio, quantos mols eu vou precisar de oxigênio? Quantas gramas, né? Se eu tenho 1 grama de hidrogênio, quantos gramas eu vou precisar de oxigênio? 8, tá? E aí embaixo, se eu tiver 2 gramas de hidrogênio, quantas gramas eu vou precisar de oxigênio? 16. Se eu multiplicar por 4, né? 1 por 4, eu vou ter que multiplicar o outro por 4. Então, se eu multipliquei o hidrogênio por 4, se em vez de 1 grama, eu vou ter 4 gramas agora. Quantas gramas eu vou precisar de oxigênio para reagir completamente com todo o meu hidrogênio? De 32. Se eu tiver 40 gramas, por exemplo, de oxigênio, quantas gramas eu vou precisar para reagir com os meus mesmos 4 gramas? 32. Não importa quantos gramas eu tenho de oxigênio, eu sempre vou precisar de 32, porque tem que seguir essa proporção. Se eu multiplico 1 por 4, o outro vai ter que multiplicar por 4. Se eu divido 1 por 4, o outro vai ter que dividir por 4. Tá vendo? Essa proporção ali, ó, nunca fica um aqui na escadinha, sabe? Sempre quando um aumenta, o outro aumenta junto. Quando um diminui, o outro diminui, tá vendo? É sempre os dois juntos, tá? Isso é lei de proporções definidas, ou seja, a minha proporção entre a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio é sempre a mesma. E a minha proporção entre a massa de hidrogênio e H2O, de água, é a mesma? Sim, vai ser a mesma. Eu não cheguei a fazer essa conta aí. Se você quiser fazer, é só olhar aí, pegar as massas, né? Tanto de hidrogênio quanto de hidrogênio quanto de água, de H2O, e fazer essa proporção e definir. Essa proporção é sempre a mesma, é sempre válida. Óbvio que para cada reação vai ter uma proporção diferente. Vamos supor que o hidrogênio e o oxigênio estão juntos em uma outra reação completamente diferente, não é formação da água, tem até outros átomos envolvidos lá. A proporção entre eles, entre a massa deles, vai ser a mesma? Não, porque isso é uma reação completamente diferente, tá? Na formação da água, as proporções são sempre as mesmas. Na formação do HCl, as proporções são sempre a mesma. Entre H, entre o Cl e o HCl. Vai ser sempre a mesma, tá? Mas naquela reação, que vai ser diferente na reação de H2O, tá bom? Cada reação vai ter a sua proporção definida, mas essa proporção é definida, é sempre a mesma, tá? Então, vamos ver isso aí de novo num exemplo prático, no exercício, né? Se você quiser parar e tentar fazer sozinho, fica à vontade e eu vou continuar daqui, tá bom? Então, vamos ler aí esse exercício. Ele diz o seguinte: se 8 gramas de hidrogênio estiverem disponíveis para reagir com oxigênio, reparem, o oxigênio ele não limitou. Ele não falou assim, olha, eu tenho X gramas de oxigênio. Não. O oxigênio é ilimitado. Eu tenho infinitas gramas de oxigênio nesse sistema aí. Porém, eu só tenho 8 gramas de hidrogênio, tá? Qual será a massa mínima, ou seja, qual é a massa que segue a proporção definida da formação de água, são necessários para consumir todo o hidrogênio, né? Seguindo a proporção que já é definida para formar água. Então, só recapitulando lá, essa é a forma de formação da água e a proporção que a gente acabou de testar, né, entre o hidrogênio, os hidrogênios, né, e o oxigênio é essa. Só lembrando, entre o hidrogênio e a água vai ser diferente, entre o oxigênio e a água vai ser diferente, cada um tem uma proporção, mas essa proporção vai ser sempre a mesma, tá? Que no caso aí a gente descobriu que é a relação, a proporção entre hidrogênios
E oxigênio é de 1 para 8. Um hidrogênio, tá? Para cada um hidrogênio, a gente tem 8 gramas, né, de oxigênio. Então, vamos tentar resolver isso daí. Como que a gente resolve? Simples, regra de 3, tá? Voltando lá na matemática, vamos só colocar isso daí. Primeiro, na primeira linha da regra de 3, a gente coloca essa proporção, né? 1 para 8, tá? Quando é 1, 2,8 é 1 para 8, tá, gente? Pode ler desse jeito. Então, eu sei que para cada 1 grama de hidrogênio, eu vou precisar de quantas gramas de oxigênio? 8, que já foi definido. Isso não é discutível, sabe? Essa é a proporção final. Então, eu sei que eu tenho essa proporção. Embaixo, eu tenho uma outra informação muito importante. Eu tenho só 8 gramas de hidrogênio disponível. Então, embaixo ali do hidrogênio, eu vou colocar lá oxigênio. Perdão, vou colocar 8 gramas de hidrogênio, né, gente? Obviamente. E na mesma linha, eu vou colocar o quê? X gramas, né? Um número qualquer de gramas de oxigênio. Quantas gramas de oxigênio eu vou precisar para reagir com os meus 8 gramas de hidrogênio? Fiz essa conta já, se você quiser conferir, fica à vontade. O resultado é 64. Uma outra forma de resolver isso, eu nem escrevi aí, que é bem simples, é como? Eu não tenho essa proporção que é 1 para 8. Eu não multipliquei a água por 8, tá vendo? Passou de 1 grama para 8 gramas, não foi? Eu multipliquei por 8. Se eu multipliquei a água por 8, o que eu tenho que fazer com o meu oxigênio aqui? Eu tenho que multiplicar ele por 8. Só multiplicar também, tá? Vamos supor que eu dividisse, né? Eu falasse assim, só tenho meio grama de hidrogênio aqui. Eu diminuí, né? Eu dividi de 1 lá, passei a dividir por 2, ficou meio. Então, de 8 gramas aqui que eu tinha, quantos gramas eu vou precisar para reagir com meio grama de oxigênio? 4. Só dividir por 2. Dividir um por 2, dividir o outro por 2. Beleza? Bem simples, né, gente? Agora vamos só recapitular isso tudo num mapinha mental que eu fiz aí, tá bom? Vamos lá. Então, leis ponderais, né? A gente tem a primeira lei, que é a lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas, que diz o seguinte, o Lavoisier sempre, ele dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E na química, como que a gente pode entender isso? Que numa reação química, né, a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos. Se eu tenho 2 reagentes, eu tenho que somar a massa deles. Se eu tenho 2 produtos, eu tenho que somar. Se eu tenho 3, sabe? A soma de todos os reagentes é igual à soma de todos os produtos, tá bom? Da massa, né? E aqui a gente tem a segunda lei, lei de proporções definidas de Proust, que diz o seguinte, numa reação química, né, as proporções, tanto entre os reagentes, ou entre os produtos, ou entre os reagentes e os produtos, é sempre a mesma. Lá a gente viu a relação entre massas, né, mas a relação entre mols também existe. Eu tenho lá, só recapitulando aqui, olha, na água, eu vou ter 2 hidrogênios, né, 2 mols de hidrogênio para cada mol de oxigênio. Então, essa relação de 2 para 1 é definida. Então, não é só a questão da massa, né? Na molaridade também a gente tem essa preservação da proporção, tá? A proporção é sempre a mesma, seja para massa, seja para molaridade, para volume, quando envolve gases, tá bom? Essa proporção vai ser sempre dada pela reação química balanceada, tá? A gente vai ver um pouco mais disso na próxima aula. E essa proporção vai ser sempre a mesma, vai ser definida, vai ser constante, tá? Então, a aula de hoje foi isso. Esse aí é um livro que eu peguei, tá? Um livro online muito bom, gente. Eu aconselho vocês a procurarem ele para estudar, né? Essa matéria e outras matérias de química. E a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se não entendeu, só voltar no vídeo ou procure algum material extra. E eu espero vocês na próxima aula.